A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito grato a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar com você e com a sua família para partilhar a rica e preciosa Palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito empolgante, oportuno e atual. Como transformar adversidades em oportunidades. Muitas pessoas, diante das lutas e dificuldades da vida, naufragam desesperadas e aflitas diante dessas circunstâncias. Hoje vamos ver como você pode olhar para o seu passado com gratidão, para o seu presente com alegria e para o seu futuro com esperança. Chame a sua família e participe conosco assistindo o programa de hoje, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença, mais uma vez, do reverendo Jeremias Pereira, que, por sinal, agora você deve assistir também o programa Cada Dia, agora lá na Rede Bandeirantes, todo sábado também, né, reverendo? Todo sábado. Muito prazer estar novamente com você e no programa aqui Verdade e Vida, que tem procurado trazer verdade e a bênção de uma vida abundante com Jesus Cristo para a sua vida e para a sua família. Pois é, irmão Daniel, louvado seja Deus por isso. Estamos todo sábado, Band Minas, de 7 às 7h30. Você que é de Minas Gerais, ande conosco. E avise seus amigos e convide seus familiares. Tem uma palavra de esperança para o seu coração e para o coração de sua família. Rede Band, todo sábado, de 7 às 7h30. Reverendo Jeremias, nós vamos falar hoje sobre evangelização e missões. Por que é que as pessoas não evangelizam? Irmão Daniel, as razões são variadas, mas eu creio que uma delas é que falta fervor espiritual, falta comunhão com Deus. Então, o primeiro ponto é que nós temos que restaurar esse fervor, essa paixão pelo nosso Senhor Jesus Cristo e essa paixão pelo Evangelho de Jesus Cristo, a começar de nós, os pastores da igreja. Às vezes, se nós não cuidarmos, nós, os pastores, ficamos envolvidos com tanta coisa. É problema administrativo, é visita disso, é daquilo, é problema familiar, é a internet, é mais isso e mais aquilo, que passa a semana inteira, a gente não testemunhou do Evangelho para ninguém. O fervor espiritual restaura nossa paixão por Jesus e nossa paixão pela grande comissão, que é ide e fazer discípulos de todas as nações, a começar da família de onde estamos plantados. Reverendo, por que é que uma pessoa, e deve ter muitas pessoas, eu já ouvi uma pesquisa sobre isso, que nunca testemunhou, nunca levou uma pessoa a Cristo? O que leva uma pessoa a se tornar passiva a tal ponto? São várias coisas, eu acho. A primeira delas, a pergunta é, será que essa pessoa teve de fato um encontro com Jesus? Porque o encontro com Jesus transforma a nossa vida. O encontro com Jesus muda o nosso coração, nos dá nova fé, nova esperança e transforma a nossa vida. A segunda coisa, eu acho que é um bloqueio na mente. A pessoa acha que ele tem que fazer um curso, tem que fazer um seminário, senão ele não pode testemunhar de Jesus. Isso não é verdade. Você não tem obrigação de converter ninguém, mas você precisa dar o seu testemunho. A outro engano é que a pessoa diz assim, o mais importante é viver o Evangelho. É importante viver o Evangelho, porque é a vida que testemunha que nós de fato fomos transformados. Reverendo, o que é que a igreja precisa fazer para que os seus membros, para que a sua liderança se envolvam cada vez mais com a evangelização e missões? Todos nós vivemos de desafios, todos nós. Então, se você tem um desafio, um alvo, você vai acabar emagrecendo, não é verdade? Se você tem um alvo de construir sua casa, ou de pintar sua casa, você vai economizar, vai abrir mão de determinadas coisas. Então, minha sugestão é que a liderança da igreja comece da liderança. Ela dê exemplo, sendo testemunha que vive e que fala o Evangelho. Mas a segunda verdade é que a liderança precisa pensar estrategicamente
como mobilizar sua igreja, para que a igreja possa alcançar as pessoas. A terceira verdade é que precisa ensinar sistematicamente ao povo que ele é um missionário onde Deus o plantou. Quando a pessoa se converte, a vida muda. E porque muitas vezes hoje nós vemos muitas pessoas que estão aí acostumadas e não têm a sua vida modificada e transformada e não está transformando a sociedade como nós esperamos. Às vezes a pessoa acomodou. Ele chegou numa igreja que ninguém evangeliza, então ele acha que a vida é daquele jeito. Outra coisa que está acontecendo hoje é que o cidadão virou um crente virtual. Passa vários programas, vários cultos na internet, ele nem sai de casa. Então ele não tem compromisso com a missão. Então veja o que acontece. O que você primeiro precisa fazer, e eu precisamos fazer, eu sou servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho que assumir a missão que o Senhor Jesus diz, que é para pregar o Evangelho, testemunhar e chamar pecadores ao arrependimento até que ele venha. Muito obrigado, reverendo Jeremias. Outra oportunidade nós vamos ter aqui de estar aqui, bater um papo aqui, esse papo tão gostoso e agradável. Por enquanto, nós vamos essa mensagem musical, lembrando que na Bandeirante, todo sábado, de 7 às 7h30, o senhor está lá com o programa Cada Dia. E agora vamos ouvir essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou para o seu coração a partir de agora. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Quero partilhar com você sobre um tema empolgante, oportuno e atual. Quero conversar sobre o tema como transformar adversidades em oportunidades. E nós vamos considerar esse tema à luz da vida do grande bandeirante do cristianismo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está chegando na cidade de Roma, algemado e preso,
depois de uma caminhada longa e dolorosa, onde ele passou por muitas lutas, por vales escuros, por desertos inóspitos, por mares revoltos, por perigos entre patrícios e estrangeiros, enfrentando naufrágios, açoites, sendo fustigado com varas, um homem que foi apedrejado, um homem que foi perseguido e assolado pelos homens que se levantaram contra a sua causa e também perseguido furiosamente pelo próprio inferno. O apóstolo Paulo, que outrora era um terrível e perverso perseguidor da igreja cristã, convertido ao cristianismo, começou a experimentar na própria pele o sofrimento que ele havia imposto às demais pessoas. Este homem, na verdade, se transformou no maior missionário, no maior teólogo, no maior evangelista, no maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele plantou igrejas na região da Macedônia, na província da Acaia, na província da Galácia, na província da Ásia Menor. De Jerusalém ao Ilírico, ele foi boca de Deus e testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Este grande missionário, este grande embaixador do reino de Deus, agora está chegando na cidade de Roma, não como outrora planejara, mas está chegando algemado, indo para uma prisão domiciliar, sendo cidadão romano sob a custódia do próprio imperador, haveria de enfrentar lutas amargas e desesperadoras. A grande questão é como este homem enfrenta essas adversidades, como este homem lê a vida que está vivendo, como este homem olha para as circunstâncias da vida. Ele vai naufragar diante das tragédias? Ele vai entrar em desespero porque as circunstâncias são desfavoráveis? Ele vai amargurar a sua alma, rebelando-se contra Deus por não compreender as providências, muitas vezes adversas, que assolam a sua vida? Ao contrário, este homem vai fazer uma leitura acerca do seu passado, acerca do seu presente e acerca do seu futuro. Como transformar adversidades em oportunidades? Em primeiro lugar, olhando para o presente com gratidão a Deus. Filipenses 1, versículo 12, Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem olha pelo retrovisor, olha para o passado, não com amargura, não com revolta, não com a alma adoecida pelas vicissitudes e intempéries que chegaram à sua vida. Ao contrário, ele entende que mesmo quando fora perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentando feras em Éfeso, sendo preso em Jerusalém e acusado em Cesareia, enfrentando um naufrágio para Roma e sendo picado por uma cobra em Malta. Este homem entende que mesmo que fustigado 3 vezes por varas, num suplício do Império Romano e sendo castigado com uma quarentena de açoites, -1, durante 5 vezes pelos judeus, ele compreende que mesmo diante de tantas adversidades, Deus sempre estivera no controle da sua vida. Ele chega em Roma preso, mas ele diz: eu não sou prisioneiro de Roma,
Eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias. Este homem não crê em acaso, este homem não crê em coincidência, este homem não crê em azar, este homem não crê em misticismo, este homem entende que Deus sempre estivera no controle da sua vida, com as rédeas da sua história nas suas onipotentes mãos. Ele olha para o passado com gratidão, porque sabe que Deus é quem dirigia o seu destino. Eu quero lhe dizer que talvez você esteja olhando para a sua vida com pessimismo, com amargura, com revolta, com ingratidão. Porque talvez você também tenha sido provado, talvez você tenha pisado as areias escaldantes de um deserto esbraseante, talvez você tenha passado e esteja passando por vales sombrios de dor, de doença, de crises financeiras, de problemas familiares, de situações adversas de toda ordem. E talvez você esteja olhando para o seu passado com mágoas, com feridas no coração, não entendendo todas as providências carrancudas que chegaram à sua vida. Mas eu quero encorajar você a olhar para o passado, sabendo que Deus não aflige os seus filhos desnecessariamente e sem um propósito maior. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus está provando você, é porque Deus há de transformar estas provas em fontes de bênçãos na vida de muitas pessoas. Deus há de transformar essas adversidades em instrumentos de crescimento, de amadurecimento e de bênçãos na sua vida. Mas o apóstolo Paulo não apenas olha para o passado com gratidão, ele olha para o presente com alegria. Ele estava preso, ele estava algemado. Mas longe de pensar que o seu ministério estava limitado, ele diz, não, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu estou com a minha liberdade cerceada, mas o Evangelho está com as asas livres para decolar e alcançar horizontes mais largos, porque ele estava preso. Diz o texto que os crentes de Roma foram mais encorajados a pregar, com ousadia, vendo a sua prisão, vendo as suas algemas e percebendo que Paulo não se intimidava diante das dificuldades, ao contrário, estava pregando ousadamente a partir da cadeia. Os crentes foram mais encorajados também a saírem a campo fazendo a obra de Deus. Paulo foi um influenciador, mesmo na prisão. Ele instrumentalizou a sua vida diante e mediante a graça de Deus para ser um encorajador, para estimular outras pessoas a abraçarem a obra de Deus. Porque ele estava preso, diz ele que teve o privilégio de evangelizar a guarda pretoriana, 16.000 soldados de escol, a guarda nobre pessoal do próprio imperador, gente que transitava pelo palácio, gente que estava vivendo nos corredores do poder, gente que exercia influência nas mais altas rodas sociais e políticas do Império Romano. E Deus levou Paulo para a prisão, para que ele pudesse ser este embaixador em cadeias, fazendo com que o palácio do imperador fosse um campo missionário, fosse uma agência da obra missionária que Paulo haveria de realizar no coração do Império Romano. Porque ele estava preso, não podendo visitar as igrejas, ele começa a escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, cartas que abençoaram e abençoam ainda o mundo inteiro. Eu quero que você olhe para o presente da sua vida, como Paulo olhou. Deus está lhe dando oportunidades. Não é porque você está passando por uma crise familiar, por uma crise financeira, por uma crise no seu trabalho, ou talvez por uma crise na sua igreja,
que as portas se fecharam, que você agora não pode realizar coisas significativas para o reino de Deus. Olhe para as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Jesus Cristo dirigiu-se certa feita à igreja de Filadélfia, diz: Filadélfia, você tem pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Olhe para as oportunidades que Deus está lhe dando dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sociedade onde você vive, na sua igreja. Olhe para as oportunidades com alegria e saiba que Deus não é Deus de acasos. Deus é o Deus da providência. Ele está no controle. Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Não existe determinismo. Existe uma providência sábia, bondosa e soberana. E Deus é poderoso para transformar as adversidades em oportunidades na sua vida, para você florescer onde você está plantado, para você ser uma bênção aí onde você está, com todas as lutas, com todas as provas, com todas as aflições que cercam e rondam a sua vida. Como transformar adversidades em oportunidades? Paulo nos ensina uma terceira lição. Não apenas olhando para o passado com gratidão, não apenas olhando para o presente com alegria, mas também olhando para o futuro com esperança. O apóstolo Paulo vai começar a dizer que ele espera, por meio das orações da igreja e pela assistência do Espírito, que ele seja tirado daquela cadeia, daquela prisão. Mas não porque ele tenha medo de morrer. Ele vai afirmar em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai dizer em Filipenses 1, 23, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu já não sei o que hei de escolher, porque eu desejo partir e estar com Cristo. Mas é necessário que eu fique, porque ainda tenho trabalho a realizar e a fazer. Este homem olha para o futuro com esperança. Ele está preso, ele está algemado. Ele deseja sair da prisão não para aposentadoria, não para vestir um pijama e deitar numa rede ou numa cadeira de balanço. Ele pretende sair da prisão para continuar a obra, para realizar a obra de Deus com determinação e coragem, mesmo velho, mesmo trazendo as marcas de Cristo, mesmo sendo perseguido e sendo alvo de tantas hostilidades. Este homem tem sonhos na alma, este homem quer realizar coisas maiores para o reino de Deus, este homem não pensa em aposentadoria, este homem pensa em viver os últimos dias da sua vida, dedicando-se à mesma causa que fizera sentido em sua vida ao longo da sua jornada. Talvez você pense que os melhores dias da sua vida ficaram no passado. Talvez você pense que não tem mais nada de importante para realizar. Talvez você pense que as cortinas da sua vida já estão se fechando. Olhe para as oportunidades de Deus. Deus tem algo maior para fazer na sua vida e através da sua vida. E se as cortinas se fecharem, você pode então dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer não é uma tragédia para um filho de Deus. Morrer é uma bem-aventurança para o filho de Deus. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor para um filho de Deus. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O melhor de Deus está pela frente. Você pode transformar adversidades em oportunidades, porque você pode olhar para o passado com gratidão, para o presente com alegria e para o futuro com esperança. Eu quero orar em seu favor. E eu quero orar para que Deus alegre a sua alma, traga brilho aos seus olhos, traga esperança para a sua alma e traga sentido para a sua vida. Nesse momento, onde você estiver, ore comigo. Deus tem um plano na sua vida. Você não vive por acaso. Deus
é o Deus da providência e Ele sabe o que está fazendo na sua vida e o que deseja realizar através da sua vida. Onde você está então? Ore comigo assim. Deus amado, eu quero te agradecer, porque Tu és soberano, porque Tu és o Deus da providência, porque não existe acaso, não existe coincidência, não existe determinismo, existe sim uma providência bondosa, sábia e soberana que governa a minha vida. Obrigado pelo Teu cuidado por mim e permita que eu tenha olhos abertos para entender que quando as circunstâncias forem desfavoráveis, Tu estás no controle, as rédeas da minha vida estão nas Tuas mãos e Tu hás me conduzir em triunfo diante destas dificuldades e adversidades para que elas se transformem em oportunidades na minha vida. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Da mensagem de hoje, o reverendo Hernandes, baseado na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 21, aborda a vida do apóstolo Paulo, que mesmo depois de passar por várias perseguições, aprisionamentos, açoites, ele chega a Roma algemado. E em vez desse bandeirante do cristianismo sentir-se fracassado, ele olha para a vida na perspectiva de Deus e faz a seguinte avaliação positiva. Primeiro, ele olha para o passado com gratidão. Segundo, olha para o presente com alegria. E, por fim, olha para o futuro com esperança. A minha oração é que você transforme todas as adversidades vividas no ano que se findou em novas oportunidades nesse novo ano que se inicia, ao lado do Senhor Jesus. Que Ele seja o Salvador pessoal e Senhor da sua vida. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo sincero. Como transformar adversidades em oportunidades? Esse foi o tema do programa de hoje, que a partir de agora você pode adquiri-lo tanto em DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com e ali clique na nossa loja virtual e adquira essa ou uma das muitas mensagens que aqui já foram pregadas. Comece um ano verdadeiramente novo, sendo cooperador do programa Verdade e Vida, através das suas orações, divulgando com seus familiares, com seus amigos, no seu condomínio, no seu trabalho, ou tornando o Verdade e Vida autossustentável. Clicando ali em Faça a sua doação. Você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou você pode fazer o depósito diretamente no Banco do Brasil, na conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar na IPB mais próxima da sua casa, com toda a sua família, para participar da Escola Bíblica Dominical e culto matutino, aí sempre começando por volta das 9 horas, culto vespertino 18, 19 horas. Diga ao pastor que você é um convidado especial do programa Verdade e Vida. Jesus, o bom pastor. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui deste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nesse Natal, gostaríamos de presentear todos os amigos que assistem ao nosso programa Verdade e Vida. São muitos, de certo. Como não podemos fazê-lo, vamos sortear 100 DVDs especiais com as comemorações do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se você deseja participar, você deve tão somente ligar para o nosso 0800 e dar o seu nome, o seu e-mail, o seu endereço, ou mesmo entrar no nosso site www.verdadevida.com.br e ali fale conosco que eu quero um DVD do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no segundo domingo de janeiro estaremos sorteando 100 pessoas que receberão gratuitamente nas suas residências esse DVD duplo com as comemorações dos 150 anos da igreja. Participe! Verdade e Vida.
Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.